Tem aí já a sua Bíblia? Abri ela comigo em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante. Se você não tem a palavra na mão, pode olhar no telão. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 17 diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças ao que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Amém? Glória a Deus. Essa palavra, irmãos, tem muitos ensinamentos aqui. Por isso eu quero pedir um instantinho mais, que você coloque a mão no seu coração e feche os teus olhos. Porque Deus já está falando conosco. Então nós clamamos ao nosso Pai, que nesta noite, Deus, o Senhor abra a porta do entendimento, para que possamos compreender o seu querer nas nossas vidas. Que o Senhor possa desenhar, se for preciso, aquilo que nós precisamos melhorar em nós, aquilo que nós precisamos aprender melhor, aquilo que o Senhor deseja das nossas vidas enquanto estamos aqui. Que se tem algo aqui que não provém do Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, e que nós possamos estar somente nós conectados ao Senhor, para que o Senhor possa falar e nós possamos ouvir e compreender. É o que nós te pedimos nesta noite, nós já te agradecemos, certo que o Senhor está aqui e o seu Espírito Santo se faz presente no meio de nós. Nós te agradecemos. Amém. Amém? Você pode se assentar e glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Essa passagem, irmãos, ela nos traz muitas reflexões. Eu quero que, se você tiver como anotar, como virar, dobrar a página da sua Bíblia, tiver uma canetinha para fazer uma estrelinha do lado, você faça para você meditar nela lá na sua casa depois. Por quê? Porque nós estamos no 5º passo do propósito de revestimento espiritual. E nós louvamos que nós não vamos parar, né? Você não vai parar.
Só que toda vez que a gente começa a fazer um propósito, as coisas vão levantando, né? E lá no meio do propósito, deu vontade de desistir. Ou porque você ainda não viu acontecer aquilo que você está buscando, ou porque levantou uma luta tão grande que é melhor ceder do que seguir em frente. E muitas coisas vão acontecendo para nos motivar a parar. Só que quem motiva a parar não é Deus. Quem murmura no nosso ouvido dizendo que a gente não pode, que é melhor desistir? Quem? Não é o Espírito Santo. Então nós temos que ter em mente que se nós começamos, nós temos que chegar ao final. Nós não vamos parar. Nós não vamos desistir. Nós vamos enfrentar, porque quem ora vence. E quem está no propósito e chega no final, Deus tem recompensa para dar. Mas tem que chegar no final. E aí então essa palavra nos convida a refletir que às vezes é preciso ajustar algumas coisas para que depois a gente possa de fato ser revestidas pelo Espírito Santo, ser revestidos pelo Espírito Santo. Se eu tenho coisas para reparar na minha vida, não adianta buscar revestimento espiritual. E tem uma coisa que atrapalha todo o resto, que se eu não libero e não peço a Deus, não adianta nem vir na igreja. A gente vem na igreja e aprende que é preciso perdoar. Só que se a gente não perdoa, se a gente não libera perdão, como é que Deus vai usar o Espírito Santo para trabalhar na nossa vida? Nós fomos chamados, quando Deus nos motivou a vir, e um dia viemos, e um dia levantamos a nossa mão, eu sempre falo isso. Que um dia, sem mesmo saber como você veio parar aqui na frente e aceitou Jesus, esse foi o dia. E ficou marcado no livro da vida. Então, daquele dia que você fez isso, manifestou publicamente que você se entregava para Jesus, começou a mudar a sua vida. A vida física, a vida espiritual e tudo mais que vem junto. E então a gente começa a aprender. A gente começa a conhecer a palavra, começa a conhecer as palavras que foram ditas por Jesus, começa a conhecer as promessas de Deus, começa a ver a revelação de Deus através da palavra, começa a se encantar com a presença desse Jesus que a gente aceitou e que agora está conosco. E então, a partir daí, nós somos chamados a ser rio. Por que rio? Porque o rio vai, ele não para. Só que quando a gente não perdoa, por exemplo, a gente represa essa água. Água viva. Água que nos enche e que não nos dá sede. Essa água não pode ser represada. Não pode ficar parada. Não pode parar. E quando a gente faz isso, a gente interrompe o fluxo do Espírito Santo. Imagina comigo um rio. A água vai, ela não para. Ela contorna as pedras, ela contorna os obstáculos, mas ela vai. Ela vai. Se a gente, homem, represa essa água, então ela acumula e ela fica parada. E então a gente não consegue liberar. Se a gente guardar para si, vai interromper o fluxo do Espírito Santo. Então, quando a gente é rio, a gente consegue desfrutar a liberdade, a plenitude. E Deus contribui para que tudo vá bem
Até quando a situação for ruim, a gente enxerga o bem de Deus naquela situação. Por isso que a gente diz que o ideal, o certo, o melhor é descansar no Senhor. E aqui Deus puxa a orelha minha, especialmente a minha. Porque tem dias que a gente pira, né? Tem dias que a gente quer resolver tudo, quer dar o fim nas situações, quer acabar com aquela agonia de não resolver as determinadas coisas que precisam ser resolvidas. Todo mundo é assim. Quem não é assim? Quando a conta bate na porta, né? A gente tem que pagar. E aí, então, muitas vezes, a gente fica aflito por causa disso. Então, por isso que o ideal é descansar no Senhor. Por que o ideal? Porque nós somos falhos, nós não descansamos no Senhor sempre. Em algumas situações a gente consegue, mas nem em todas, né? Nós nos cobramos demais. Nós queremos, muitas vezes, perfeição em tudo aquilo que a gente faz. Só que perfeito só tinha um. Só tinha um. Então nós não vamos ser perfeitos. Muitas vezes nós não nos perdoamos por não dar conta de tudo. E a gente acha que tem a obrigação e o dever de dar conta de tudo. Eu trago uns exemplos assim relacionados à casa, à família, né, a filhos, porque é a minha realidade. Então, se você não conseguiu lavar a louça, amém. Alguém vai lavar, né? Glória a Deus. Alguém pode dar glória a Deus comigo? Se eu não conseguir lavar a louça, alguém vai lavar a louça. Uhul! Que bênção, né? Porque o outro alguém lá também vai lavar e vai secar e vai ser uma bênção, gente. Né? Se não deu, amém. Se deu, glória a Deus porque deu. Né? Não é assim? Esse exemplo é simples e serve para tudo. Para tudo. Só que às vezes nós não nos perdoamos por nossas ausências. Eu queria ter orado mais, eu queria ter mais tempo para dobrar o meu joelho, eu queria mais tempo para ficar com os meus filhos, eu queria ter mais tempo para tal coisa, eu queria fazer isso, mas não consegui. E hoje, quando eu estava lavando a louça, eu achei eu tenho várias músicas lá que eu salvei numas pastas lá. E tinha uma que me chamou a atenção, uma pasta que não foi eu que criei, mas apareceu, que era Louvando a Louça. E Deus me deu direção. Ele disse, tu não pode dobrar o joelho agora, então tu vai louvar a louça. E eu liguei as músicas lá, os louvores, e louvei a louça. E enquanto eu lavava, eu louvava. Então, enquanto eu lavava a louça, eu adorava o nome do Senhor. E não precisava exatamente estar de joelhos, porque eu estava adorando ao Senhor. Aí você pode estar indo trabalhar, a pé, de carro, adorando ao Senhor. Está vindo para a igreja, adorando ao Senhor. Passando frio, porque está frio lá fora, mas vai adorando ao Senhor. E que bênção poder fazer isso. Só que aí, às vezes, a gente se cobra tanto que a gente vai deixando as coisas que a gente podia fazer enquanto faz outra, e não faz nada mais. E vai criando uma amargura dentro de nós. Porque eu não consigo, porque eu não dou conta, porque olha o jeito que está. E daí vai para pior. Quando a gente vê, a gente virou um ranço em pessoa. Ranço é a palavra, né, do momento. Então, a gente discute e quer ter razão. A gente só cuida do nosso lado, a gente é egoísta, porque a gente só quer enxergar o lado que tem as melhores justificativas, que é o nosso sempre, e não olha para o nosso irmão. Não olha para o que ele tentou fazer, não olha. E aquilo vai crescendo e vai pesando. E essa semana eu pude presenciar uma situação. Eu estava sentada e do meu lado tinha
uma outra pessoa conhecida. E atrás de mim tinha 2 outras pessoas conhecidas. Só que uma pessoa que estava atrás precisava pedir perdão para a que estava sentada do meu lado. E a pessoa que estava do lado, motivando ela a pedir perdão, em voz alta. E ela não reconheceu que quem precisava que ela pedisse perdão estava bem na frente dela. E a pessoa estava ouvindo tudo. Então ela não tinha escolha, ela precisava levantar, sair dali e dizer, me perdoa. Ela não tinha escolha, ela precisava fazer isso. Porque a pessoa que precisava liberar o perdão estava bem na frente só esperando isso acontecer. Só esperando. E ela batendo o pé. Eu não vou pedir perdão, eu não consigo pedir perdão. Eu não consigo. E trancou o pé. Só que um empurrãozinho assim, do Espírito Santo fez acontecer. E ela levantou, abraçou, chorou e pediu perdão. E assim é a gente com Deus. Às vezes a gente não quer reconhecer que a gente está errado. Não quer reconhecer que a gente não vai dar conta de tudo. E não quer pedir perdão. Ou nem se lembra que tem que pedir perdão. Porque se a gente não pedir perdão, quando a gente dobra o nosso joelho, a gente fala com Deus, está cortado o canal, não vai chegar a nossa oração. Não vai chegar. Então começa a oração e diz, Senhor, me perdoa, porque sim, eu errei. Sou fraca, sou falho. Sou cheia de defeito, me perdoa. Pronto, conectou de volta, se for de dentro do coração. E essa chave muda tudo. A chave do perdão. Quando a gente perdoa a nós mesmos, a gente vira uma chave que vai mudar a nossa vida lá na frente. Quando a gente se perdoa, quando a gente libera o perdão, quando a gente pede perdão para Deus e para as pessoas que a gente magoou, Deus faz acontecer na nossa vida. Às vezes você pode dizer, meu Deus, mas não vai para frente, está tudo igual e está sempre igual, eu estou sempre na mesma situação. Espera aí, vamos refletir. Tem que liberar perdão? Tem que pedir perdão? Quem sabe é o fluxo do Espírito Santo batendo ali naquela barreira que você mesmo criou. Ele não consegue passar se não houver a liberação do perdão. Perdoa. Se perdoa. Lá em Salmos, no capítulo 66, no versículo 18, vai dizer assim: se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu e atendeu a minha oração. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor. Tem umas versões que vai falar em iniquidade, né? Acho que está aqui no telão. A iniquidade é um pecado agravado. Agravado. É uma forma agravada de pecado. É um desrespeito à lei do Senhor, aos seus mandamentos, aos seus preceitos. Quando a gente peca assim, a gente entristece o Espírito Santo. Então, nós estamos buscando o revestimento espiritual para combater as batalhas, para combater as investidas do inimigo, para combater as astutas ciladas que ele prega para nós direto. Mas se eu estou em pecado, Jesus diz, perdoa para que seja perdoado. É Ele que libera o perdão para nós. E nós pedimos o perdão dele todos os dias. Ah, mas eu tenho que pedir perdão para determinada pessoa. Pede primeiro para ele que tudo se resolve depois. E o teu coração vai ficar em paz. E então, sim, você vai poder ser cheio do Espírito Santo. Você vai poder trabalhar, certo que você vai se revestir, porque você vai estar em paz. Eu convido você a se colocar em pé. Deus, Ele retém o perdão a nós quando nós nos recusamos a perdoar.
E existe isso. E é grave. É muito sério. E quando a gente se recusa a perdoar e se recusa a pedir perdão, nós estamos entristecendo também o Espírito Santo. E então, quando nós não perdoamos, o ressentimento ele vai corroendo a nossa mente, o nosso coração. Nós vamos vivendo uma pressão intensa sobre a nossa consciência. E nós perdemos toda a nossa paz. Toda a nossa paz. Mas o perdão, ele nos liberta e nos permite seguir. Então eu quero dizer para você que você pode sim. Deus te convida a perdoar e a pedir perdão. Todos os dias. Perdoe para ser perdoado. Lá no finalzinho, eu quero convidar você a vir na frente. No finalzinho de Efésios, enquanto você vem. Por quê? Porque nós estamos buscando o revestimento espiritual. E nós precisamos pedir perdão todos os dias. Pede perdão e o fio com o trono do Senhor, ele é reconectado. Não esquece disso. Todos os dias. Por mais que você ache que hoje você não pecou, não fez nada errado. Hoje você passou o dia no manto. Passou o dia em consagração. Bênção de Deus. Mas mesmo assim pede perdão, porque às vezes a gente nem sabe por que a gente precisa pedir perdão, mas o Senhor sabe. E Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a intenção do nosso coração. Olha lá o que diz no finalzinho de Efésios 4. No 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O selo que Ele colocou sobre nós para o dia em que Ele vai nos resgatar como a sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, toda raiva, toda ira, das palavras ásperas, da calúnia, todo o tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se, como Deus nos perdoa todos os dias em Cristo Jesus. Amém? Eu peço perdão para Deus, porque sim, sou pequena, sou fraca, sou falha, sou cheinha de defeito. E não dou conta da boa parte das coisas que eu gostaria de dar. Mas Ele me ajuda a prosperar, me ajuda a seguir e me ensina todos os dias. E assim Ele faz na nossa vida. Ele nos ensina. E quando a gente erra, a gente aprende para não errar de novo. Amém? Vamos louvar o Senhor e vamos já nos entregando para Ele, pedindo o nosso perdão particular, que Ele conhece a nossa alma. Amém?